E aí, pessoal, professor Fernando Bertoncini aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à lei das reações químicas e o cálculo estequiométrico. Nós estamos nessa primeira parte, lei das reações químicas. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Então, como eu disse para vocês, ó, na aula 1 eu já ensinei para vocês a massa atômica, o cálculo da massa atômica. Na aula 2, a massa molecular e a massa fórmula. E disse que eu ia fazer aula 3, 4 e 5 separadamente, mas eu vou fazer tudo junto, porque eu vou dar a primeira parte teórica e depois eu vou passar os exercícios, ok? Vamos lá então. Hoje então a gente vai ver quantidade de matéria, massa molar e volume molar, tá ok, Lau? Aqui nós vamos ter essas três aulas em uma só. Então hoje nós vamos ver quantidade de matéria, massa molar e volume molar. Vamos lá então, pessoal. Então tá aqui, ó, quantidade de matéria. Quantidade de matéria é mais conhecida por todos como sendo chamado de mol. Tá aqui, ó, quantidade de matéria chamado de mol. A unidade é mol, por isso todo mundo fala mol. Aí todo mundo pergunta, o que é mol, professor? É isso que a gente vai ver agora, tá? Então, quem estudou isso, ó, foi o químico, né, físico italiano Amedeo Avogadro. Até a gente vai trabalhar muito com essa constante de Avogadro. Então, ele foi o primeiro o cientista a conceber a ideia de que uma amostra de um elemento com massa em gramas, numericamente igual à massa atômica, apresenta sempre o mesmo valor em átomo. Ele foi o primeiro cientista a abordar esse assunto. Porém, suas ideias não foram totalmente aceitas e Avogadro não conseguiu determinar um valor específico. Mas ele foi o primeiro a ter essa ideia e por isso que foi deixado constante de Avogadro. Muito bem, deixar aqui. Então ele diz aqui para a gente, ó, ao longo do século XX, vários experimentos, né, realizados até determinar um valor aproximado dessa constante, ó, é 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Esse valor aqui, gente, é elevado a 23. Vou escrever aqui em cima para ficar bem claro para vocês. Ó, é 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá ok? Esse é o número que nós conhecemos como o número de Avogadro, lá, aquele que eu falo lá, ó, foi o denominado constante de Avogadro. Valeu, pessoal? Então, falando em constante de Avogadro, é 6,02 vezes 10 elevado a 23. E ele falou que foi feito através de vários experimentos até chegar nesse valor. Já já a gente vai ter uma equação para facilitar a determinação dos valores que a gente precisa, ou em mol ou em massa. Então ele fala que a determinação da constante de Avogadro contribuiu muito para o trabalho dos químicos, uma vez que no passado eles tinham muita dificuldade em saber o número das unidades fundamentais existentes em uma amostra de material. Com o valor obtido, que é essa constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, foi possível realizar cálculos e fazer previsões que relacionam, olha lá, ó, massa de entidades microscópicas, unidade de massa atômica, e também ó, a massa de medida macroscópica, que a gente vai calcular em gramas. Então, grave bem, se ele perguntar qual a quantidade de matéria, ele está perguntando mol. Se ele está perguntando mol, nós vamos usar a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos continuando. Então, tá aqui, ó. Olha aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês, ó. Uma molécula de água. Olha lá, uma molécula de água. O que uma molécula de água tem? Ela é composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Tá aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Vamos passar isso para mol. Então, quando nós falarmos 1 mol de moléculas de água é composto por... Aí nós vamos ver. Nós vamos ver, desculpa. Se eu estou falando do oxigênio ou se eu estou falando do hidrogênio. Se eu estou falando oxigênio, como eu só tenho um átomo de oxigênio, então 1 mol, olhando o oxigênio, tá? Eu tenho 6,0 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, 1 mol, se eu pensar só no oxigênio, é 6 vezes 10 a 23, porque eu tenho um átomo. Agora, se eu tenho 2 átomos, gente,
eu vou ter que multiplicar essa constante de Avogadro por 2. Então, 1 mol agora, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ora, então isso deu 12. Professor, por que 2? É porque na molécula de água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Eu estou falando do hidrogênio. Então, agora eu posso relacionar 1 mol de água, gente, ó. 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. 1 mol de água tem 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Então, na verdade, 1 mol de água eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ficou claro aí, pessoal? Mas eu coloquei mais um exemplo para a gente ver isso. Olha lá. No gás carbônico, olha aqui, ó. Uma molécula de CO2 é composta, de novo, olha lá, por um átomo de carbono. Tá aqui, quando não tem nada aqui é 1. Olha lá. E eu tenho aqui, ó, 2 átomos de oxigênio. Tá aqui. Então, eu posso falar, lá, 1 mol de moléculas de CO2, se eu pensar no carbono, se eu só tenho um carbono, vai ser 6,2 vezes 10 a 23. Agora, se eu pensar no oxigênio, eu vou ter o dobro, como eu fiz lá com o hidrogênio da água. Então, aqui ficou 2 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como eu disse lá, 2 vezes 6,02 vai dar 12,04, que corresponde a 2 mols de átomos de oxigênio. Então, 1 mol de molécula de CO2 corresponde a 12,04 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Então, a relação de átomos, gente, está diretamente relacionada com a quantidade de átomos da molécula. Lembra sempre de usar a constante de Avogadro. Ficou claro, pessoal? Professor, mas você está falando 1 mol, uma molécula de CO2 tem tantos átomos, tem 6 vezes 10 a 23. Mas se eu pensar só na molécula, espera aí que a gente já vai ver já. Então, tá aqui. Antes de ver isso, né, a gente vai falar da massa molar. Que tem que falar da massa molar para depois a gente fazer uma equação geral aí. Então, ele diz assim, ó, dessa maneira pode ser feita relações entre quantidades de moléculas, olha que legal, ó, quantidade de moléculas, átomos, íons, elétrons, etc., em que a grandeza utilizada é denominada quantidade de matéria, cuja a unidade é mol. Então, quando eu falar quantos mols eu quero, eu estou perguntando a quantidade de matéria relacionada em mol. Então, aqui nós vamos falar do conceito massa molar. Até então eu falei massa molecular e massa fórmula. O jeito de calcular a massa molar é o mesmo, só vai mudar a unidade. Então, olha lá, ó, massa molar é a massa que contém em 1 mol, ou 6 vezes 10 a 23 entidades. Essas entidades podem ser moléculas, átomos, íons, elétrons, etc. Então, a unidade da massa molar é gramas vezes mol menos 1. Mais facilmente, gramas por mol. Então, a unidade de massa molar é gramas por mol. Falou em massa molar, você vai lembrar que é gramas por mol. Não é mais unidade de massa atômica como era lá em massa molecular ou massa fórmula. Tá ok, pessoal? Então, massa molar, como calcula? Da mesma maneira que eu calculo massa molar, massa molecular ou massa fórmula. E a unidade que vai mudar, que é gramas por mol. Olha aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês. O que é a massa molar, então? A massa de 1 mol, por isso que é molar, molar vem de mol. Então, a massa de 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23, ó, lembrando que é o expoente aqui, ó, não aqui na frente, é sempre o expoente. 6,02 vezes 10 a 23. Às vezes eu falo 6 vezes 10 a 23, porque os exercícios se aproximam. A maioria não usa 6,02 vezes 10 a 23. Eles usam 6 vezes 10 a 23. Por isso que às vezes eu falo e nem falo 0,2. Mas a constante de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23.
Olha só, de qualquer entidade é conhecida como massa molar. Então, a gente sempre vai fazer essa relação aqui, ó. 1 mol, tá? Eu vou usar esse exemplo aqui, ó, do CO2, tá? Esse aqui é o CO2, gás carbônico. O 2 vem aqui embaixo. Então, 1 mol do CO2 equivale a quantos gramas? Ora, eu vou lá e acho a massa molar do CO2. Vocês vão lembrar, ó, que o carbono vale 12, que o oxigênio vale 16. Então, no CO2 eu tenho um carbono, tá? Eu só tenho um carbono. E eu tenho 2 oxigênios, então eu vou multiplicar aqui por 2. Estou achando a massa molecular. Então, aqui deu 12, aqui deu 32, a soma deu 44. Então, se fosse a massa molecular, a gente colocaria U aqui. Mas agora nós estamos falando da massa molar, que é a massa que corresponde a 1 mol da substância, lá, 1 mol. Então, aqui nós vamos colocar, ó, gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 1 mol de CO2, eu tenho 44 gramas, que equivale a 6 vezes 10, vou falar em moléculas, tá? 6 vezes 10 a 23 moléculas. É essa fórmula aqui que eu vou usar, tá? Professor, mas se não for moléculas, tudo bem. Então, eu tiro moléculas aqui, e aí se eu for, por exemplo, colocar átomos, aí ele tem que falar. Então, eu vou colocar aqui entidades, porque aqui pode ser átomos, pode ser moléculas, pode ser íon. Então, eu vou colocar aqui, ó, entidades. O que é essas entidades? Pode ser moléculas, pode ser íons, pode ser moléculas, como eu falei, pode ser elétrons, tá? Vai depender do exercício. Mas eu queria que vocês gravassem o seguinte, que essa aqui, ó, sempre vai ser a nossa primeira linha do exercício. E eu preciso saber, então, calcular a massa molar. O que é a massa molar? É a massa molecular, só que em gramas por mol. Vocês já aprenderam a calcular a massa molecular, ou massa fórmula. Então, eu calculei aqui do CO2, ó, deu 44. Então, 1 mol de CO2 vale 44 gramas. Está aqui, ó, 44 gramas por mol. Então, 1 mol de CO2 vale 44 gramas, que vale 6 vezes 10 a 23. Tem 1,2, mas eu não coloquei. A gente sempre aproxima. Entidade. Se no exercício vestibular não aproximar, tudo bem, você usa o valor 6,02. Mas, normalmente, ele aproxima. Então, 1 mol de CO2 vale 44 gramas, que vale 6 vezes 10 a 23 entidades. Como eu disse, pode ser moléculas, pode ser átomos e outras coisas aí que eu já falei. Muito bem, então vou só continuar a ler aqui, ó. Seu valor é numericamente igual à massa molecular, tá vendo? Porém, expresso em gramas por mol, por 1 mol de átomos. No caso, se for hélio, por exemplo, 4 gramas. Se for o CO2, que é o exemplo que eu estou colocando, 44 gramas por mol. Tá ok? Então, guarde bem essa relação aqui, ó, tá? Essa relação eu fiz para o CO2. Mas uma relação geral, eu poderia colocar assim, 1 mol de qualquer substância aqui equivale à massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23. Vou colocar aqui, ó, 1 mol, pode ser qualquer substância, eu usei o CO2, então eu vou pôr aqui, ó, de qualquer substância, ó, de qualquer substância, equivale a massa molar, se for uma molécula, ou se for só um átomo, a gente põe massa atômica, que equivale a 6 vezes 10 a 23. Esta sempre será a primeira linha de exercício, se ele perguntar, se ele der mol e perguntar massa molar, se ele der mol perguntar entidades ou moléculas ou átomos, tá? Então, tá aqui, ó, como eu já mostrei para vocês, eu já ensinei vocês a calcularem a massa molecular. Só que agora eu quero saber a massa molar. Olha, se é a massa molar, pessoal, é só você fazer a seguinte transformação aqui. Deixa eu mudar de cor para ficar legal. Aqui, ó, se aqui tá 18U, como eu disse para vocês, ó, a única coisa que ele vai
vai tirar é de U e expressar em gramas por mol. Então, vamos lá. Então, a massa molecular da água. Ora, a massa molecular da água é 18. E a massa molar? Aí você coloca 18 gramas por mol. Então, a massa molar, ela é calculada a massa molecular, só que a unidade é diferente. A unidade da massa molecular é U, unidade de massa atômica, e a da massa molar é gramas por mol. Então, todos esses aqui, se eu quiser a massa molar, é só você fazer. Aqui já está calculada a massa do cloro, do Cl2, a massa molecular. Se eu quiser para passar para a massa molar, é só colocar 71 gramas por mol. Professor, o senhor falou de massa fórmula, não estou entendendo muito bem. Gente, a massa fórmula é calculada da mesma maneira da massa molecular. Só que é um nome dado para substâncias iônicas. Por exemplo, esse aqui é uma substância iônica, está aqui, ó. No caso dos compostos iônicos, usa a expressão massa fórmula. Então, o NaBr tem a massa fórmula de 103. E a massa molar? Olha, a massa molar é o quê? É 103 gramas, ó, por mol. Então, você calcula a massa fórmula ou a massa molecular e para passar para a massa molar, eu ponho em gramas por mol. Só isso é a diferença, mudar a unidade, porque é massa molar, é a massa que tem 1 mol da substância. Tá ok, pessoal? E para terminar a aula de hoje, que a aula de hoje é teórica, os exercícios eu vou deixar para a próxima aula, para não ficar muito extensa, é o volume molar. Como eu disse para vocês, gente, ó, volume molar é volume que existe em 1 mol da substância. Como eu falei aqui para vocês na massa molar. A massa molar é a massa que tem 1 mol da substância. O volume molar é a mesma coisa, é o volume que tem 1 mol da substância. Vocês vão ver que é nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, olha o que ele fala aqui pra gente, ó. Na tentativa de compreender as relações de volume em reações com gases, o cientista Amadeu Avogadro foi o primeiro a sugerir uma hipótese que tem o nome hipótese de Avogadro. Por acreditar que os gases eram formados por agrupamentos chamados de moléculas, o cientista constatou que o número de moléculas de 2 ou mais gases medidos, olha lá, ó, deixa eu trocar de caneta, espera aí um minutinho, ficar mais claro ali para grifar. Aqui, que o número, no caso aqui, ó, medidos nas condições de temperatura e pressão, ocupam o mesmo volume. Então, qualquer gás medidos nas condições de temperatura e pressão, que tenha 1 mol, hein, gente? Se tiver mais, a gente vai multiplicando. Equivale, a gente já vai ver aqui embaixo, que é 22,4 litros. Então, tá lá, ó. Volumes iguais de gases diferentes nas mesmas condições de temperatura e pressão apresentam o mesmo número de moléculas. Olha que interessante. Isso nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, olha lá. Para uma mesma pressão, o volume de um gás qualquer está relacionado com a quantidade de matéria, que é o mol. Dessa forma, nas condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP, o volume molar ocupado por 1 mol sempre será 22,4 litros. Com isso, gente, a gente completa a nossa fórmula aqui, ó. Olha só, 1 mol, deixa eu apagar aqui só esse quadradinho aqui, para a gente ampliar essa fórmula. Ó, 1 mol de qualquer substância equivale à massa molar ou à massa atômica, que equivale a 6 × 10⁻23 entidades, que equivale na CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão, a 22,4 litros. Então, essa daqui, o que eu vou grifar aqui para vocês agora, ó, é como se fosse uma fórmula. Em todo exercício que nós vamos calcular, né, relacionar mol com massa, mol com moléculas, mol com átomos, mol com volume, massa com volume, moléculas com volume, moléculas com massa,
nós vamos trabalhar com essa fórmula. Por quê? Eu sei que o mol, eu sabendo a substância, lá de qualquer substância, então eu coloco a substância ali, aí eu ponho a massa molar e ponho também o volume molar. Então essa é uma fórmula que nós vamos usar na primeira linha do exercício. Então, como eu mostrei para vocês, então grava essa fórmula, anota essa fórmula aí no caderno, que ela vai ser importante na hora da resolução dos exercícios. Então acompanhe comigo, ó, eu vou pegar a borracha aqui, ó, e vou apagar. Nesse caso que eu vou dar de exemplo, é o gás carbônico. Então, 1 mol de CO2. Aí eu vou completando, ó, 1 mol de CO2. Qual que é a massa molar do CO2? Eu venho aqui, ó, e substituo na fórmula. Lembrando que é a primeira linha da questão, a segunda linha é a pergunta. Então, vale 44 gramas. Vamos imaginar que no exercício ele fala em moléculas. Então, no lugar de entidades aqui, a gente coloca moléculas. Tá aqui, ó, moléculas. Então, olha que interessante aquela fórmula que eu tinha colocado, que eu substituí a substância. Então, eu já sei que 1 mol de CO2, lembrando que essa é a primeira linha. Eu monto essa primeira linha e vou substituir nos valores, não da pergunta, e sim dos dados da questão. Então, lá ele falou, a substância é CO2. Vou lá e calculo a massa molar, como eu calculei aqui, ó, massa molar do CO2, 44 gramas. Que equivale, imagine que o exercício falou de moléculas. Então, se ele falou de moléculas, eu pus 6 vezes 10 a 23 moléculas. E se ele falou de volume molar, na CNTP, 22,4 litros. Então, eu completei a primeira linha do exercício. Agora ele vai perguntar. Imagina a pergunta dele. Olha só, ele vai falar assim, em 4 mols, ó, em 4 mols do CO2, qual será a massa? Olha, eu ponho aqui, ó, X, e multiplico em cruz e acho esse X. Professor, mas ele não perguntou massa, ele perguntou moléculas. Tá bom, ué. Então, 1 mol de CO2 ele quer, e 4 mol de CO2, então eu venho aqui e coloco tantas moléculas. Y. Professor, ele perguntou o volume. Tudo bem, a gente põe aqui e acha o volume. Então, se ele der a quantidade de mol, perguntar a massa, eu vou encontrar o X. Se ele der a quantidade de mol, perguntar moléculas, eu vou achar o Y. Se ele der o mol e perguntar o volume na CNTP, volume molar, nós vamos achar o Z. Tá? 1 mol tem 22,4. 4 mols tem Z. E aí eu acho o valor de Z. Então, com isso, nós fechamos essa parte teórica aqui, que eu falei para vocês aqui no começo, que eu ia mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Aula 3, nós falamos de quantidade de matéria, que é unidade é mol. Falamos na massa molar, que calcula como uma massa molecular, só que passa a massa em gramas por mol. E fechando a aula, nós falamos no volume molar. E eu concluí tudo aqui, ó, com aquela fórmula que eu passei para vocês. Que 1 mol de qualquer substância vale a massa molar, que equivale a 6 vezes 10 a 23 entidades, que na CNTP vale 22,4 litros. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula de exercício sobre essa parte teórica aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Bons estudos!